O conteúdo de hoje, pessoal, é bem simples de compreender, bem prático, né? E relativamente rápido. Hoje a gente vai falar sobre contaminação radioativa, né? Que também é uma forma aí que vocês vão estar correndo risco de se contaminar, dependendo da área que vocês forem trabalhar, tá? E a gente vai falar sobre precaução padrão, né? Se a gente vai ver aí quais são as precauções que a gente tem que tomar, que incluem a lavagem de mãos, que vocês provavelmente viram já em profilaxia, né? Higiene e profilaxia. A gente vai dar uma relembrada aqui, tá? Por isso que o conteúdo de hoje é rapidinho, porque vocês já viram a questão, né, dessas precauções aí de lavagem de mãos e tudo mais. A gente vai só dar uma relembrada, tá? Mas antes, a gente vai corrigir a nossa primeira atividade, lembrando que para a prova de vocês, eu vou tirar questões das listas de exercício, tá? A primeira foi a de ontem, que a gente vai corrigir agora. E a segunda lista de exercício eu vou passar na sexta-feira para vocês fazerem. E aí eu vou mandar o gabarito, né, de manhã na segunda-feira, tá? E depois eu envio a prova para vocês. Questão número 1. Eu vou dizer quem vai responder ou vocês vão dizer aí eu respondo, né? Se prontificar. Alguém? Melhor a senhora dizer quem vai responder. Eu não, eu sou tímido. Melhor a senhora mesmo. Quem diz que é tímido é o menos tímido, eu tenho certeza. Vamos lá, deixa eu ver pelo nome aqui, eu não conheço ninguém, então isso fica mais fácil para dizer, né? Mas eu quero o Henrique. Oxi. Não, tá errado aí. Sei, tá errado, hein? Tava olhando no chat, hein? Henrique, questão número 1. A questão número 1 fala assim, vou ler a questão e você responde, tá bom? A questão número 1 diz: além dos riscos ocupacionais, os profissionais de laboratórios clínicos devem saber quais riscos estão de fato expostos. Cite cada um deles. Diga lá, quais são os riscos que nós estamos expostos? Além dos riscos, isso aí que a senhora ocupacionais. Falou, né? Uhum. Além dos riscos, isso aí são, a gente tem nesse coisa como o ergonômico, né? Uhum. Físico, químico e biológico. Exatamente. Fator ergonômico pode interferir nos caráteres, nas características psicológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a saúde. Físico e químico, a manipulação de produtos químicos. E no biológico, agentes infecciosos provenientes de materiais contaminados. Exatamente. Faltou aí só nos físicos, já que tu descreveu eles, né? A questão dos físicos não é apenas materiais, né, substâncias químicas, mas também ruídos, né, altas temperaturas. Alguém perguntou para mim sobre essas questões, e aí eu já vou falar para vocês aqui sobre as minhas perguntas na prova, tá? Quando eu falar assim, geralmente, né, é assim, só que quando a aluna me perguntou, ela citou que o professor que colocou cite 3 coisas lá, e ela somente citou, ele disse que estava errado porque era para explicar cada uma delas. Só que comigo não funciona assim. Como é que eu faço? Quando eu peço para citar, eu quero apenas que vocês me digam quais são, como nesse caso, tá? O Henrique descreveu, não tá errado. Nesse caso aqui, eu pedi para citar e ele descreveu. Ele foi além, então tá mais do que certo. Só que se eu tivesse pedido para descrever cada um deles e ele apenas tivesse dito risco ergonômico, físico, químico e biológico, estaria incompleta, tá? Então, quando citar, você apenas diz ergonômico, físico, químico e biológico.
Se tiver lá descreva, você tem que colocar ergonômico, postura inadequada, esforços repetitivos e paraná. Físicos, altas temperaturas, volume muito alto, esse tipo de coisa. Vocês entenderam? Sim. Então, vocês já sabem aí para a prova. Quando eu pedir para citar, apenas dizer quais são. Quando eu pedir para descrever, eu quero detalhes, tá? Questão número 2. Vou ver aqui no chat as pessoas que estão na reunião. Se a Sara me escolher de novo, eu vou dizer que tá um homem. Tá doido aí. Não, agora eu vou numa moça. Vamos lá. Jéssica Souza. Tem um cachorrinho bem bonitinho na frente. Tá ouvindo, Jéssica? Eu acho que tá falhando o áudio da Jéssica. Eu vou escolher outra pessoa, então. Hillary. Hillary. Ninguém, gente. Ninguém vai me responder. Luiz Eduardo, então. Tá. É isso. Olha, o Luiz Eduardo na hora respondeu. E aí, Luiz? Rapaz, o papo aqui é online direto. Luiz, questão 2, tá? Questão 2 é para você colocar aí se é verdadeiro ou falso. Eu vou ler e aí você vai dizer se tá certo ou se tá errado, tá bom? Ok, meu bem. Pode mandar brasa. É assim, ó. De acordo com as prevenções da infecção hospitalar, é para você julgar verdadeiro ou falso. A primeira é assim: valorizar informações oriundas de evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da análise do seu prontuário, resultados de exames de laboratório, ressaltando os exames microbiológicos, a pesquisa dos antígenos, anticorpos e métodos de visualização realizados. Tá certo ou tá errado? Eu coloquei verdadeiro, professor. Certinho. Vamos lá, a segunda. Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica ou dado laboratorial da infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 62 horas após a admissão. Verdadeiro ou falso? Falso, porque é 72 horas após a admissão, a entrada no... Eu acho que é... Exatamente. Não é 62, é 72. 72. Eu errei essa daí, aí depois foi uma Eu também. Fiquem ligados, fiquem ligados. Que No final, se não fosse lá no grupo principal, ninguém ia voltar pra corrigir, hein? Todo mundo pegando verdadeiro. Mas- Tô nem tragando, eu não tô nem tragando. Eu não sei quem foi que tava lá dando a resposta. Mas deixa os coleguinhas bater cabeça. Mas é isso aí mesmo. Mas é isso aí mesmo, tá? Em vez de 62, é 72. Fiquem ligados nessas pegadinhas, nessas coisinhas pequenininhas. Oi. Perder ponto não, né? Não, na atividade não. Agora na prova vai uns décimozinhos a menos aí se colocar verdadeiro e for Tá falso. bom. Vai lá. A última então, Luiz. Pode abarcar. São também convencionadas infecções hospitalares, aquelas manifestadas antes de 72 horas de internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos. Verdadeiro. Isso aí, o horário tá certinho, né? 72 horas. Se fosse em comunidade, aí tava errado. Ele é estudioso, né? E aí, professor, eu tinha feito um curso de atualização
Antes de começar essa disciplina aí. Olha que legal. Eu sabia. Vamos lá, vou Por isso escolher. que eu errei essa daí, por isso que eu errei essa de 62 horas, porque eu nem usei a apostila. Vamos lá. Outro aluno. Sabrina. Ah, Sabrina, eu falei com ela hoje. Rapaz, essa daí é boa. Se for a Lima. É a Lima? É a Lima, porque ela muda o nome A dela. barca da Lima! A barca da Lima, professora! Dá-lhe. É qualquer uma da Sabrina, tem duas aqui. Não, a Lima. A Lima, professora, a Lima. Então vai, eu não conheço. Não tem Sabrina diferente, Lima. não, a Lima. Sabrina. Ela nem ligou o áudio dela, gente. Vocês assustaram a moça. Então vamos na outra. Sabrina Não, Vazinho. não muda não. Volta pra ela, pelo amor de Deus. Não, gente, eu acho que ela tá tímida. Vamos mudar. Que a gente precisa ter Ah, a nada, nossa professora. aula hoje. Você vive falando direto no grupo. Vamos outra. Ah, tá aqui, ó. Outra. Tawane. Gente, por que eu só acerto os alunos que não querem falar comigo? Meu Deus. Vanessa Ferreira. Não quer responder também? Ainda bem que na hora que eu fui sorteado, né? Eu tinha pouca gente na sala, então tá massa também. Tá massa. Os rapazes, eles são menos tímidos, é? Mike. Cadê o Mike? Mike Araújo. Esse daí é bom, viu? O famoso Mike Solução. Ele é a solução pra qualquer problema. Abarca logo o resto da atividade todinha pra ele que ele manda aqui na brasa. Mike. Professora, se não quiser responder, eu posso estar respondendo? Opa, isso, obrigado. Maria Vanessa, não foi? Calma, bebê, ninguém tá enrolando, não. Maria Vanessa? Aí, Django, meu irmão, aí não foi ignorante, não. Meninos, vamos nos conter. É Maria Vanessa, né? É que eu tenho que fazer, tá? Maria Vanessa? Senhora, pode falar, professora. É a questão número 3. Tu tá com a tua atividade aí? Estou sim. Tá, eu vou ler a pergunta e tu diz a resposta, tá bom? Ok. Ó, a transmissão da infecção hospitalar, ela pode ocorrer de 2 modos, tá? Então a questão aqui é para relacionar o tipo de transmissão com o seu respectivo conceito. 1 para endógeno e 2 para exógeno. A primeira afirmação diz assim: infecção originada da flora de outro paciente ou de diversos dispositivos auxiliares. Que tipo de transmissão é essa? Essa daí é a... Calma, professor, deixa eu achar aqui na atividade que eu só coloquei. Sendo 2, porque eu só respondi com a resposta, eu não copiei essa questão. Eu coloquei na primeira sendo 2 e a segunda... Sendo 1. Mas isso, só que deixa eu tentar achar a apostila, a questão que o senhor me mandou. Se tu colocou 2, ficou sendo o modo exógeno mesmo. E tá certo. E a outra é o endógeno. Isso, então tá certo. O modo exógeno é aquela infecção que pode vir de outro paciente ou de algum dispositivo, né? No leito, ou de um técnico, de um enfermeiro, de algum material. E o endógeno é uma infecção aí originada da flora do próprio paciente, né? Isso. Vamos lá. A 4 eu vou responder porque vocês estão demorando demais. Eu posso responder? Opa, mais uma, gostei. Vai lá. Vânia. Quem é? Vânia. Vânia, vai lá, Vânia. A 4 diz assim, ó. Cite 3 fatores que contribuem para a infecção hospitalar. Eu coloquei tempo de hospitalização, frequência de realização de procedimentos invasivos, utilizações de antimicrobianos. Isso. Tá certinho. Para pedir só 3, né? Isso. Além desse, né, a gente tem mais 2. A falta de atenção ou a má qualificação dos profissionais e a ausência de um programa de controle de infecção. Você podia escolher 3 de todos esses daí, tá certinho.
tá? Questão 5. Alguém... Limpeza concorrente e limpeza terminal. Isso mesmo. Alguém sabe dizer quando que é a concorrente, quando que é a terminal? A terminal... Opa, pode responder. Vai lá, quem tava falando pode continuar, o rapaz. A terminal é quando o paciente é transferido ou entra em óbito, vem a óbito. Uhum. Aí é uma limpeza mais rigorosa. Isso. Quando recebe alta, o hospitalar também se entende, né? Exatamente. E a concorrente? Eu acho que tava falando aqui e achando que o microfone tava ligado. A concorrência é realizada diariamente com água e sabão para remover poeiras e sujeiras acumuladas ao longo do dia. Isso. Superfícies horizontais, mobílias e em materiais. Isso. E tu foi no Google, não foi pra frente? Na terminal, Não, gente, tá além bem de vocês colocarem aí pacientes quando eles saem do leito, paciente quando vai a óbito, não se esqueçam de que a limpeza terminal, ela também deve ser feita quando o paciente está hospitalizado por muito tempo, tá? Então, quando o paciente está por muito tempo internado, também é necessário ser feita a limpeza terminal. Por mais que ele não vá ser transferido, mas é importante ser feita a limpeza terminal quando ele está há muito tempo, tá bom? Não se esqueçam. A questão 6. Alguém quer? Eu posso responder, mas eu acho que eu não respondi certo. Não tem problema. Mas a gente tá corrigindo, tá certo. A 6 fala assim, ó. Desinfecção é o processo de destruição dos micro-organismos em sua forma vegetativa, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos em materiais inanimados. Relacione o material com sua classificação, utilizando a letra C para crítico, S para semicrítico e N para não crítico. Catéter. Que tipo de material é? Eu coloquei crítico, porque ele entra em contato, né, com a pele do paciente. Isso. Equipamento respiratório. Não crítico. Aí eu fiquei na dúvida, mas coloquei não crítico. O equipamento respiratório, ele vai entrar em contato com a mucosa do paciente, mas ele não vai fazer corte em si, né? Então, não vai entrar em contato com sangue, né? Não vai fazer corte. Então, ele vai estar classificado como semicrítico, tá? E a comadre... Então ele é isso. E a comadre pois é. É o não crítico. Eu coloquei a comadre como semicrítico, porque na realidade a comadre, quando você vai colocar ela para o paciente, pelo menos quando ele é acamado, você tem que levanta, coloca debaixo, né? No caso da mulher. E aí tem o contato com a pele também, né? Sim, sim. Mas a questão da comadre, ela entra em contato com a pele. Ela não vai entrar em contato com a mucosa, né? Então, ela, sim, não é que ela não deva passar pelo processo de limpeza e esterilização, não é isso. Mas é que o processo não é tão rigoroso quanto um processo de esterilizar um catéter, entendeu? Ah, tá bom saber. Mas agora tá certinho. E a 7, a última questão, alguém? Oi, agora eu tô viva aqui. Pronto, ótimo. A questão 7 fala assim, ó. Resíduos de serviço de saúde são todos os produtos ou rejeitos em estado sólido ou semissólido, que resultam de atividades médico-assistenciais à saúde humana ou animal. Os resíduos estão divididos em categorias, conforme estipulado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Que tipo de resíduo se encaixa no grupo C? Radioativo. Exatamente. A gente tem o grupo A, B, C e D. E o radioativo é aquele que está no grupo C. E é sobre isso... Pode desligar o teu áudio, meu amor. Muito obrigada. E é sobre isso, sobre radioatividade, que a gente vai iniciar falando a aula de hoje, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, né, passou por uma situação aí de acidente radioativo que ficou conhecido pelo mundo inteiro, né? Esse acidente radioativo aconteceu em Goiânia, no estado de Goiás,
né, com um elemento chamado Césio-137, que aconteceu da seguinte forma. Existia uma clínica de radioterapia, e aí o pessoal dessa clínica se mudou, né? Só que eles deixaram para trás o equipamento, né, de radioterapia, e daí passavam pelo local 2 catadores e que encontraram aquele equipamento, né, de metal lá jogado, e perceberam que era uma forma, né, de ganhar dinheiro, bastante dinheiro, porque era muito metal. Então eles levaram aquele equipamento e que dentro continha o Césio-137. Não vamos nos aprofundar, né, para que serve o 137 lá naquele aparelho, porque já é aí na área da galera da radiologia, né? Mas é o que fazia funcionar a radioterapia, vamos dizer assim, tá? E aí eles levaram, e o Césio-137 é um material, um pozinho azul brilhoso, muito forte, fluorescente, e que ficou conhecido como brilho da morte, tá? E aí esses catadores encontraram o Césio-137 dentro do equipamento e ficaram deslumbrados com aquele material. E aí saíram espalhando pela casa. Um deles colocou em cima da cama para uma noite romântica com a esposa. Uma menininha acabou pegando no material, comendo uma maçã e acabou indo a óbito. Um deles chegaram a colocar dentro da bolsa e levar no ônibus, e por onde eles iam passando, né, eles iam contaminando todo mundo que por onde eles iam passando. Dentro do ônibus, todo mundo que estava dentro do ônibus foi contaminado, né? Então ficou muita gente ferida, né? Muita gente morreu que tiveram contato mais próximo, e com isso a sociedade pôde perceber que a radiação é um inimigo relativamente invisível, né? E que exige um cuidado, né, mais forte, assim, que a gente precisa se preocupar mais com isso. E por que vocês precisam entender sobre a radioatividade também, né? Se vocês forem trabalhar, por exemplo, lá no hospital oncológico, onde tem, né, radioterapia, ou se forem trabalhar na hemocardio, por exemplo, onde tem exames de angiografia e tudo mais, que precisa de técnicos de enfermagem, enfermeiros, vocês precisam entender que vocês vão estar trabalhando ali lado a lado, né, com esse perigo aí, que pode trazer problemas para a saúde de vocês, tanto a curto prazo, né, ou perigo que você não vai perceber no momento, a curto prazo, mas que pode te trazer problemas daqui a anos, daqui a meses, daqui a anos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, saber do que se trata, tá? Então os materiais radioativos são os elementos químicos, né? Lembra da tabela periódica? São os elementos químicos radioativos, né? E aí eles contêm aí esses elementos radioativos em alguns equipamentos, né? Por exemplo, no aparelho de raio-x. Pode conter material radioativo em resíduos hospitalares, né? Em usinas nucleares, tá? Então a gente precisa ter cuidado, tá? Quem for trabalhar também na área da medicina nuclear também precisa de técnico e enfermeiro, né, para poder estar aí aplicando os radionuclídeos, né, os radioisótopos, que são medicamentos utilizados nessa área da radiologia, que é um exame onde é misturado um traçador, um medicamento, e uma composição radioativa. E quem que faz essa aplicação, né? Quem é que vai fazer aí um remédio na veia? Quem é que faz? É o técnico de radiologia? Não, é o técnico da enfermagem, né? É um enfermeiro. Então, vocês vão estar lidando aí com uma seringa onde dentro vai estar contendo um material radioativo. Então, tem que saber, né, que você vai ter que usar equipamentos de proteção, os seus EPIs,
né? Tem que saber como que vocês vão aí descartar esses materiais que contêm resíduos radioativos e como se proteger e proteger o seu paciente também, tá? Então aí a gente tem a exposição radioativa como um perigo invisível, tá? Que faz ela ser mais perigosa do que ela já é. Porque às vezes o trabalhador tá lá porque ela não tá vendo o perigo na sua frente, né? Acha que não existe, então não usa os seus métodos de proteção, seus EPIs, fica exposto à radiação, né? Porque não tá vendo, então acha que não existe. E não é assim, tá? Muitas vezes essas substâncias radioativas, elas podem ser incolores, né? Não ter cor, não tem odor, né? Então aí acaba que a pessoa fica sem se preocupar muito, tá? Então fica difícil de identificar às vezes também. E aí acaba sendo um pouco difícil de se combater, tá? Então a contaminação radioativa é, portanto, a fonte da radiação distante do corpo da vítima. Isso aí é uma contaminação radioativa. Na contaminação, a vítima tem o contato direto com a matéria radioativa, o material radioativo, né? Então aí é quando o paciente, você ou o paciente, né, pode acabar aí inalando, ingerindo, né, encostando no material radioativo. Quando isso acontece, você está se contaminando, tá? Então a contaminação radioativa é quando você vai estar entrando em contato tanto respirando material, ingerindo material, tá? Pegando, tudo isso é uma forma de estar se contaminando. Essa imagem aí eu trouxe para vocês alguns equipamentos de proteção individual que nós utilizamos na área da radiologia. E caso vocês forem trabalhar em algum ambiente que utilize a radiação, vocês também irão utilizar. Por exemplo, se forem trabalhar num centro cirúrgico, auxiliando lá, né, em uma cirurgia, geralmente não quer dizer que em outras não utilize, mas a grande maioria das vezes, cirurgias da ortopedia, né, que vai mexer com o osso. Então, cirurgias ortopédicas, a gente fica todo o tempo lá dentro da sala e precisa, né, se proteger, dependendo aí do nível de radiação. Então, tem que utilizar aí, ó, o avental plumbífero. Aí a gente tem o protetor de gônada. Vocês estão conseguindo ver a setinha no slide? Eu tô. Beleza, então esse aqui é o protetor de gônada, que é para proteger a região, né, mais para a questão masculina, né, do que a feminina. Aqui um protetor de tireoide que já é acoplado no avental, mas a gente também tem ele sem ser acoplado. Um óculos. Aqui um protetor nas mãos também. E além deles, eu não coloquei aqui, mas a gente também tem um tipo de equipamento de proteção chamado dosímetro. O dosímetro é como se fosse um pequeno crachá que a gente utiliza no bolso do nosso jaleco ou do pijama cirúrgico, né, no bolsinho da nossa roupa, que esse dosímetro, ele vai medir o nível de radiação que você possa ter absorvido durante seu tempo de trabalho. Ele tem uma validade de 30 dias, então você vai usar ele todos os dias enquanto você está trabalhando, né? Se você tiver contato com radiação, todos os dias você utiliza ele, e no final do mês ele volta para a empresa e vai ser medido se você pegou radiação, né, acima dos níveis permitidos. Se você foi exposto à radiação mais do que você pode ser exposto, você é afastado do trabalho por um tempo e aí depois é que você volta, tá? Então esse também é um tipo de equipamento de proteção para que você sempre saiba se você está sendo exposto demais ou não à radiação, tá? Esses níveis de radiação, além de serem medidos pelo dosímetro, que é uma forma de medir aí,
né, a radiação no seu corpo, a gente tem como medir aí no ambiente, né, com um aparelho que a gente chama aí o contador de Geissmuller, tá? Que é o que tá na imagem aí. Faz uma medida aí que é chamada uma medida de Röntgen, que é o sobrenome do cara que descobriu a radiação X, tá? Então, o tempo que você fica exposto à radiação vai ser relacionado aí com o tempo, ou o nível de radiação que você recebeu. Então, o tempo vai ser relacionado com a quantidade, e aí esse resultado vai dizer se você foi exposto por muito ou para pouco, tá? E aí, conforme vai aumentando esse resultado, vamos dizer assim, você tem as consequências, tá? Então, um nível superior a 200, né, até 450, a pessoa tem alguns sintomas aí de dor de cabeça, vômito, né? Acima de 450, aí já vai ficando mais forte, você já foi exposto a uma quantidade mais forte de radiação. Então, você vai ter aí queda de cabelo, né? Vai ter vômito, diarreia, queimadura da pele, pode ocorrer a esterilidade, né? Não poder ter mais filhos. E a partir de 800, né, todos os sintomas que a gente já falou aqui você pode sentir, além de você ter aí o risco de câncer, né? Quando você tem contato muito próximo com a radiação, no caso daquele acidente que eu citei para vocês, pode perder os membros que foram mais atingidos, que entraram mais em contato com a radiação, né? E acima desse valor aí, né, o que vem aí é a morte. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a radiação. Dependendo da área que vocês forem trabalhar, não se preocupem somente com sangue, urina, secreções dos pacientes que vocês forem lidar. Porque além disso, num exame que você vai estar auxiliando, por exemplo, além dessa preocupação, você tem que se preocupar com a radiação também, tá? Então fiquem de olho nisso daí, dependendo da área que vocês forem trabalhar, vocês podem ser chamados para trabalhar em qualquer área. Então a gente tem que estar sempre sabendo lidar com os perigos que a gente vai estar exposto em qualquer área que a gente for, tá ok? Entenderam um pouquinho dessa área que não é de vocês, mas que vocês podem estar expostos também? Entendi. Nas UTI não tem perigo não, né? De radiação assim. UTI? Sim. Não, UTI não. Sim. UTI não tem radiação. Aí, a gente vem falando aí do nosso segundo tópico da aula de hoje, né, que são as barreiras utilizadas no ambiente hospitalar. Isso daí é fichinha, todos vocês sabem de cor e salteado, é bem de boa de saber, de entender, né, que tá na cara. Aqui são as barreiras, que é o que vai nos proteger, vai fazer mesmo essa questão de barrar qualquer micro-organismo, bactéria, vírus, que possa alterar a nossa saúde, né? Então, as luvas, né, a gente vai estar utilizando elas aí toda vez que a gente for entrar em contato com sangue, com líquidos corporais, com mucosa, com a pele não íntegra, quando a gente for tocar no paciente, né? E não é porque a gente está usando luvas que a gente vai deixar de lavar as mãos, tá? Então a gente tem que lavar as mãos. Ó, a lavagem de mãos a gente tem que fazer antes e após o contato com o doente, né? Com o nosso paciente. Então, você lava as mãos, coloca as luvas. Depois que tira as luvas, você lava de novo, né? Você teve contato com o sangue, com o líquido corporal, né? Mesmo você achando que não teve contaminação, que você não entrou em contato direto, mesmo assim lava. Depois de ministrar medicamentos, depois de examinar um paciente, né? De manusear algum material, algum equipamento hospitalar, né? Sempre lavar as mãos, antes e após calçar as luvas, tá? Máscara. A máscara, todo mundo já tá habituado a estar usando máscara praticamente 24 horas, né?
E aí, nesse caso, não é só ser usada, agora nesse ambiente que nós estamos vivendo, né? Não é mais ser usada só quando tiver risco de respirar qualquer líquido orgânico do seu paciente, né? Agora é 24 horas. Mas agora, o mais importante é você não estar, né, respirando aí nenhuma gotícula de sangue, né? Nenhuma gotícula aí de saliva, tá? Ou até mesmo o ar, no mesmo ar que o seu paciente, tá? Então, outra coisa, máscaras úmidas perdem a eficácia, tá? Então, não dá para usar a mesma máscara por muito tempo. Deu uma suada, passou mais de 4 horas com a mesma máscara, troca. Porque ela não vai mais ter o mesmo efeito, ela não vai mais barrar os micro-organismos com a mesma eficácia que ela estava barrando quando você a colocou, tá? Então isso serve não só no ambiente hospitalar, mas para que vocês, né, utilizem essa informação no dia a dia, já que a gente está tendo que utilizar a máscara direto. Então sempre lavem a máscara de vocês. Saiu com a máscara, né, suou, a máscara deu uma molhada, pegou um sereno, uma chuva, qualquer coisa, a máscara já perdeu a eficácia dela. Então, troca de máscara, tá? Avental. O avental... Oi, pode falar. A máscara também, ela perde a eficácia também, N95? A N95, ela é mais forte, né, do que essas máscaras mais frágeis, né? Essa de pano, essas mais comuns como essa da imagem. É por isso que a N95 é a que vocês vão... É pedido para que vocês vão usar lá no estágio de vocês. Não é ela que é pedida? Ah, vocês são da... É ela que a gente tá usando. Isso. Não, eu tô pagando matéria nessa turma. Sabe? Ah, sim, sim. É exatamente. A N95, o material dela é mais forte. Então, a eficácia dela, né? A durabilidade dela é bem maior. Tá? Justamente porque vocês precisam passar mais tempo com ela. Então, essa questão de ficar a 4 horas só e tudo mais, vale para essas máscaras mais comuns, tá? Tá bom. O avental. Além da gente estar utilizando o avental, o jaleco, né? A gente tem que estar utilizando o avental por cima. Como os alunos da enfermagem que já estão fazendo o estágio, eles estão comprando os aventais descartáveis para estar colocando por cima do jaleco, né? O jaleco, ele tem que ser sempre de manga longa, né? Pelo menos até a altura do joelho. E isso o jaleco tem a função de proteger as nossas roupas, né? Por que tem que ser de manga comprida? Vai que você tá fazendo algum procedimento com seu paciente, espirra sangue, e aí em vez de pegar no seu jaleco, que é de manga longa, você tá utilizando um de manga curta, porque a gente sabe que tem jaleco de manga curta. E tem alguns jalecos também que são da moda, bem bonitinhos, que a manga é todo de renda, né, pra ficar bonito. Negativo, gente. Jaleco de tecido, tá? Longo, para proteção, não é para beleza, tá? É para proteger vocês. Sempre de calça comprida, tá? Nada de calça rasgada. As calças, aquelas calças mais moderninhas, que tem vários rasgos, né? A perna de vocês fica exposta. Às vezes vocês têm um arranhãozinho na perna e tem um rasgadinho, e aí, né, voa uma gotícula aí de saliva ou de sangue, de secreção do seu paciente, entra em contato com a sua pele e você acaba se contaminando. Então, tudo isso não é exigência do colégio para fazer você ter mais trabalho, não. É para sua saúde, para o seu cuidado, tá? Sapato fechado também, gente, é para a mesma coisa. Quando a gente fala com o dorso do pé coberto, é para que o sapato encontre com o final da sua calça e nada da sua pele fique exposta para poder você, né, ter aí essa proteção de não se contaminar, tá? Óculos de proteção, né? Toda vez que vocês forem fazer algum procedimento que tenha o risco de respingar alguma coisa, né, sangue, algum líquido corporal no seu rosto, né, vocês têm que utilizar o óculos de proteção. Então,
vai passar. Eu não sei se é da alçada de vocês passarem sonda, mas uma hora ou outra vai acabar que um de vocês vão ter que fazer, porque às vezes é função do enfermeiro, mas acabam fazendo com que o técnico que faça, né? Mas vai passar uma sonda, vai fazer alguma coisa assim, e aí você tá sem o óculos, tá sem proteção, sem viseira, e aí voa no seu olho. Você pode estar se contaminando, né? Então o óculos serve justamente para isso, tá? Para que se voar alguma coisa no seu rosto, não entre em contato com a mucosa aí do seu olho e você não se contamine, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta para vocês sobre barreiras, já sabe que a gente está perguntando sobre esses métodos de proteção aí, tá? Então, luva, lavagem de mão, máscara, avental, óculos de proteção, tudo isso são métodos, né, de barreiras utilizados no ambiente hospitalar. E a rotina para lavagem das mãos, né, a rotina básica, vocês já viram isso em higiene e profilaxia, mas nunca é demais, né? A gente sempre vai lavar as mãos aí com a fricção manual vigorosa, né? Lavando sempre mãos e punho, nunca esquece do punho, utilizando sabão ou detergente, né? E enxaguando bastante, tá? Antes de passar o sabão, a gente primeiro molha a mão e depois é que passa o detergente ou o sabão, tá? Isso vai ajudar a prevenir as infecções hospitalares, tá? E é como eu falei para vocês, o uso da luva, ela não vai dispensar a lavagem das mãos, principalmente quando vocês forem manipular um paciente, tirou a luva, for manipular outro paciente. Aí aqui triplica, né, o cuidado aí na lavagem das mãos, tá? Então, tirou a luva, lava as mãos, por mais que eu vá colocar outra luva, tá? E aí a gente tem que ter em mente que a gente tem que lavar as mãos quantas vezes for necessário, não pode ter preguiça não. E até mesmo no mesmo paciente, tá? Se a gente for mexer em diversas partes do corpo daquele paciente, a gente tem que lavar as mãos, né? A gente está mexendo em regiões do corpo dele diferentes. Então, a gente pode estar contaminando ele se não tomar esse cuidado, levando uma flora bacteriana de uma região para outra. E isso vai causar uma infecção. Então, mesmo que a gente esteja mexendo naquele mesmo paciente, só que eu estou mexendo em regiões diferentes, eu tenho que lavar as mãos e trocar aí a luva, tá? Lembrem-se disso, que é pro cuidado aí do paciente de vocês, tá? Aqui, a questão da lavagem com antisséptico, né? Ela é uma lavagem aí, utilizando essa substância, quando se vai fazer os procedimentos invasivos, né? Geralmente lá, quando se vai fazer cirurgias ou vai utilizar catéter, dreno, né? Então, é utilizado aí uma lavagem com o antisséptico. Aqui, alguns pontos de quando que a gente vai lavar as mãos. Isso daí, né, é bem fácil da gente pegar aí quando que a gente tem que lavar as mãos, né, gente? Primeiro ponto, quando estiver suja, obviamente, né? Antes e depois de administrar os medicamentos no paciente. Vou administrar um medicamento no meu paciente. Antes de colocar a luva, lavei minha mão, coloquei a luva, administrei aquele medicamento. Outra coisa que eu tenho que ter cuidado, da primeira aula que eu dei para vocês, identificar o paciente, né? Se aquele medicamento é daquele paciente mesmo. Vou ver se o medicamento que eu tenho em mãos, que eu vou administrar, é o mesmo que está no prontuário do meu paciente, para não administrar um medicamento errado, né? Se o paciente já estiver, né, tomando, já tiver sido furado ali perto daquela região, tem um pouquinho de sangue ali, onde eu vou administrar de novo, vou limpar, né, sempre eu vou estar passando álcool, a limpeza para não estar infeccionando, né, passando uma infecção hospitalar para o meu paciente. Quando que eu vou lavar as mãos de novo? Quando eu for preparar a nebulização. Vai influenciar eu não lavar as mãos quando eu for fazer uma nebulização no meu paciente? Claro que vai. Você vai pegar
com a mão suja, onde você vai pegar no material que vai entrar em contato com a mucosa do seu paciente, você pode estar, né, levando aí bactérias, micro-organismos que vai entrar em contato, ele vai estar inalando, então é super perigoso, né? Quando você chega no hospital para trabalhar, lava as mãos. Quando você sai, antes de você sair do hospital, lava muito bem as suas mãos também. E quando você chegar em casa, principalmente no momento que nós estamos vivendo, não entre direto, né, para a cozinha. Se você tiver varanda, vá por fora. Se tiver, né, a varanda de trás da casa, geralmente é onde tem um tanque, né, alguma coisa assim, vá por trás da sua casa, ou pelo menos retire os seus sapatos, as roupas de estágio, de hospital, deixe separada das roupas do pessoal que mora na sua casa. Lave suas roupas separada das roupas que é lavada, né, comum ali do pessoal que mora na sua casa. Nunca lave roupa que você trabalha no hospital junto com a roupa das pessoas que moram na sua casa. Você pode, né, tá transmitindo algum tipo de doença para as pessoas que moram ali. Para as mães que têm criança em casa e trabalham em hospital, ou quando forem fazer o estágio de vocês, ou papais também, quando chegar em casa que a criança vier, né, tá com saudade, criança, né, vem correndo e quer abraçar, dói, é ruim, né, dá vontade de dar um aperto no coração, mas não deixa, não abraça. Isso é coisa que a gente não faz até em período de pandemia, quando nem tinha pandemia, e agora muito mais. Então chegou do hospital, por mais que nem tenha mais pandemia, não abrace sua criança, não pegue no colo com a roupa que você vem do hospital. Roupa de hospital é contaminada, tá? Então chegou, deixa a roupa separadinha, toma um banho e só depois você vai, né, falar com a sua criança, com as pessoas que moram na sua casa, abraçado, e já, tá? E lavem sempre a roupa separada, tá? Das outras roupas. Vocês têm noção disso, sabe? Pensavam nessa questão de lavar a roupa separada da roupa comum? Ou vocês nem paravam para pensar nisso? Eu já recebi palestras sobre isso já na CCH lá no hospital. É muito importante a gente tomar esse cuidado. Exatamente. Porque existem casos, né? Eu já vejo diariamente, na verdade, mulher, chega, eu fico assim passada, a criatura de jaleco de moto pela rua. Gente, o jaleco, você vai andar dentro da UTI, né, dentro dos leitos. O jaleco é um equipamento, uma barreira para você estar utilizando de proteção para você, mas nele você pode estar transmitindo qualquer tipo de micro-organismo, de bactéria, e estar infectando o seu paciente. Então, gente, jaleco anda dentro da bolsa, de preferência dentro de um saco, dentro da bolsa, e você tira e coloca ele dentro do hospital. A coisa mais comum que tem é ver técnico, enfermeiro, profissionais andando ali aos arredores do pronto-socorro e de qualquer unidade usando jaleco lá por fora, nos mercados da vida, nas lanchonetes, na beira da rua, pegando poeira, pegando... né, o carro passa numa poça d'água, espirra, pega lá. Então, gente, o maior caso de infecção hospitalar vem disso daí, dos profissionais que levam para dentro do hospital por conta que não tem esse cuidado, né? Então, jaleco se utiliza dentro do hospital. Saiu de dentro do hospital, tá no seu horário de intervalo, vai comprar um lanche do outro lado da rua, tira o jaleco, né, e coloca de novo quando você voltar para dentro do hospital. Porque senão você pode estar fazendo aí, né, levando de fora para dentro uma infecção aí para o seu paciente, e pode até matar o seu paciente, né? Na grande maioria dos casos, o que mata o paciente são as infecções hospitalares, porque ele já está lá internado, né, com a sua imunidade baixíssima. E ainda vem uma bactéria de fora, aí acaba com tudo, né? Outra coisa que é importante, lavar as mãos quando você for ao banheiro. Não é só lavar a mão depois que saiu do banheiro, não.
Você percebe que quando você vai ao banheiro, que você for se limpar, você pode estar se contaminando, sua mão pode estar suja, né? De mexeu com alguma coisa, pegou em algum canto, e aí você vai no banheiro, né? Principalmente mulher, que é mais exposta. Vai ao banheiro, tá com não lavou a mão antes de ir fazer o seu xixizinho lá, e aí acaba se contaminando. Então, antes de ir ao banheiro, lava a mão, e depois que usa, lava também. Não é só quando termina de usar o banheiro, tá? Lava a mão também quando for comer, antes e depois, tá? Importante antes para você não se contaminar, importante depois para não contaminar os outros, tá? Importante também para lavar as mãos, questão de assoar o nariz. A gente às vezes não toma cuidado com isso. Ah, tá com papel, mas às vezes, né, tá com a mão no papel, mas aí pega perto do olho, e aí? Então lava a mão, depois é que assua o nariz, tá? Então todos esses são casos que a gente tem que ter cuidado e lavar as mãos. E sempre antes e depois de qualquer procedimento, tá? E sempre quando a gente for lidar com o paciente, né? Quando a gente for trocar curativo, trocar as roupas, todo tipo de cuidado com o paciente, a gente lava as mãos aí antes e depois do procedimento. E aqui eu deixei para vocês uma imagem de como lavar as mãos, uma técnica, né? A técnica da lavagem de mãos, uma técnica simples, mais conhecida, que é lavar as mãos, né? Molhar as mãos, aplicar o sabonete, né? Ensaboar aí a palma das mãos, lavar entre os dedos, né? Lavar aí, dar uma, como que pode dizer, uma atenção especial pro polegar, né? O famoso dedão. Entre o dedão aí, o polegar e os outros dedos tem um espaço bem grande que a gente tem que dar uma atenção. Unhas, meninas que possuem unhas compridas, né? Entraram numa área aí que é difícil ter unha comprida todo o tempo, principalmente na questão da segurança, tá? Unha é o local onde mais fica aí retido sujeirinha, bactéria, micro-organismo. Então, sua unha, quanto menor, para não acumular sujeira debaixo, melhor, tá? Além de ajudar na hora de você fazer o seu trabalho, né? Não machucar o seu paciente, né? Para pegar as coisas. Então, quanto menor a unha, melhor, tá? Lavar o pulso, né? Não se esquecer aí do pulso. A luva vem até a altura do pulso, né? Então, não esquecer do pulso. Enxaguar aí as mãos, evitando o contato com a torneira. A lavagem de mãos, quando a gente vai para o centro cirúrgico, né? A gente nem abre a torneira. Geralmente as torneiras num pedal, tá? E a gente sempre faz a lavagem das mãos, né? Do jeito que tá na imagem aí, a mão para cima, a água escorrendo para que não volte para a mão, né? Para a água suja não voltar para a mão, tá? E depois secar bem as mãos entre os dedos e o pulso também. E é isso, gente. Amanhã a gente volta para a plataforma para terminar o nosso conteúdo, tá? Falando aí sobre as precauções padrão, terminar aí alguns equipamentos de proteção individual e algumas doenças aí que vocês podem estar expostos, né? As principais doenças dos profissionais da saúde e também o esquema de imunização dessas doenças. E falar um pouquinho aí também, bem breve, sobre a CCIH e a CIPA.